tudo bem com vocês? Então estamos aqui para mais uma aula e hoje nosso assunto será raiz exata de um número, que seja raiz quadrada, raiz cuca, raiz quarta, raiz quinta, enfim. Então nós vamos aprender a calcular raízes exatas de alguns números, né? Então aqui eu peguei logo de exemplo aí, o exemplo que tem no livro de vocês, que é um número muito alto. Porque quando se fala de números pequenos, a gente já sabe, raiz de 10, ou raiz de 100 é 10, raiz de 81, 9, raiz de 64, 8. Então esses números menores que 100, eu acredito que vocês já sabem quais são as raízes quadradas. Quando for para procurar cúbica, por exemplo, raiz cúbica de 27 é quem? 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, eu procurei um número que já tinha no livro de vocês e aí achei interessante a gente fazer um número grande. Porque você aprendendo a fazer o número grande, você consegue fazer os menores, os maiores do que ele e assim sucessivamente. Então vamos lá. A raiz quadrada de 5.184. Uma das formas mais seguras e que vocês vão, eu acho que vocês vão ter mais facilidade de fazer é através da fatoração com os números primos. Então nós vamos pegar aqui e começar pelo 2, porque como é o número par, 5.184, então todos os números pares são divisíveis por 2. Então o menor número primo é 2. Então por isso que a gente sempre que vai fazer essa fatoração, a gente começa pelo número 2, se o número for par. Se for ímpar, a gente tenta pelo 3. Se não der, vai para o 5, para o 7, assim sucessivamente. Então aqui nós fizemos 5.184 por 2, que deu 2.592. Dividido por 2, 1.296. Dividido por 2, 684. 684 por 2, 324. Por 2, 162. Por 2, 81. Aí, 81 já não dá mais para dividir por 2, porque ele é um número ímpar. Então, qual é o próximo número primo por quem eu posso dividir 81? Vamos tentar por 3. Então, 81 por 3 deu 27, então deu certo. 27 é divisível por 3? Também. Então, fiz 27 por 3 dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Fazendo isso, pronto. Fizemos a fatoração aqui, agora a gente vai agrupar conforme a raiz. A raiz aqui não é quadrada, o quadrado aqui subentende que tem um número 2, né? Só a raiz quadrada que não aparece o índice, mas quando não aparece a gente já sabe que a raiz é quadrada, né? Então, como é quadrada, nós vamos agrupar os números de 2 em 2, certo? E aí vamos fazer assim. Quantas vezes eu tenho 2? 2 vezes. Então, é o 2 duas vezes, o 2 elevado a 2, o 2 duas vezes. Aqui agora vai ser o 3 duas vezes e o 3 duas vezes. Fazendo isso, vamos pegar a raiz quadrada de quem? De 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, certo? Fazendo isso, quem é o índice aqui? Não é 2? A gente não sabe que é 2? Então, nós vamos eliminar todos esses expoentes com o índice. Porque o 2 não elimina 2? 2 elimina 2, então nós vamos eliminar todos os expoentes 2 com índice. E sobraram apenas quem? Nós vamos tirar da raiz. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é igual. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Não, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, dá quanto? Dá 72. 24 vezes 3, 72. Então, a raiz quadrada de 5.184 é igual a quem? A 72. Pronto, fizemos isso, encontramos a raiz. Professora, e se a raiz for cúbica? Faz a mesma coisa, porém, aqui quando você vai agrupar os números, se a raiz for cúbica, você não agrupa aqui de 2 em 2, você vai agrupar de 3 em 3. Mas você só pode agrupar esses números se eles tiverem o mesmo valor. Veja que eu agrupei 2 e 2. Você não pode pegar um 2 e um 3 e agrupar eles não. Só podem se os números forem iguais. Por quê? Porque potenciação é a multiplicação de fatores iguais,
certo? Por isso que a gente não pode agrupar 2 e 3 agrupar, porque são fatores diferentes. 2 é um número, 3 é outro, certo? Então, para encontrar a raiz exata de um número, é uma das formas. Existem outras formas, você pode fazer por tentativa e tem N formas, mas a que eu acho mais segura, pelo menos para mim, e acho que vocês também vão gostar, é essa daqui, certo? Então, agora nós vamos para a raiz aproximada de um número, certo? Pronto, pessoal. Aí aqui agora, raiz aproximada de um número. Por que a gente coloca a raiz aproximada de um número? Porque 71 não tem raiz quadrada exata, certo? Ou as raízes quadradas exatas de 1 a 100 são essas aqui. Ó, a raiz quadrada de 100 é 10, de 81 é 9, de 64 8, 49 7, de 36 é 6, de 25 é 5, de 16 é 4, a raiz quadrada de 9 é 3, a de 4 é 2 e a de 1 é 1. Então, 71 não está nesse rankingzinho aqui, né? Não está entre esses números aqui. Então, nós podemos dizer que ele não é um quadrado perfeito, nesse caso, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar uma raiz aproximada, o mais próximo possível de 71. Então, como é que nós vamos fazer? Bem aqui, eu sei que 71 está entre quem? 64 e 81. Então, a raiz de 71 está entre 8 e 9. Porque a raiz de 64 é 8, a de 81 é 9. Então, 71 está entre 64 e 81. Então, a raiz de 71 está entre 8 e 9. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, até a gente encontrar a mais próximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro 8,1. Vamos lá, eu vou fazer 8,1 vezes 8,1, para ver se dá um número próximo de 71. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 8 é 8. 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 8, 64. 8 mais 8, 16, vai 1, 5. Aí, 1, 2 casas após a vírgula, eu conto voltando. 1, 2, que fica 65,61. Está um pouco distante ainda. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer com 70 ou com 85. Pra gente saber se é um número maior que 85 ou menor, pra gente não ter que fazer com todos, certo? Então, bem aqui, eu vou fazer o 85, ó. 80, ou 85 não, 8,5. Vou fazer com 8,5. 8,5 vezes 8,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 8, 40, mais 2, 42. 8 vezes 5, 40. Vai 4, 8 vezes 8, 64, mais 4, 68. Então, somando aqui, 2, 8 e 4, 12, vai 1, 1 e 6, 7. 1, 2 casas, 1, 2 voltando. Ó, já deu 72,25. Então, já passou de 71. Então, vamos fazer. Então, a gente já está sabendo que é um número menor que 8,5, né? 8,5. Então, vamos fazer agora com 8,4. 8,4 vezes 8,4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 8, 64, mais 3, 67. Ó, 6. 3 mais 2, 5. 3 mais 7, 10, vai 1, 1 e 6, 7. 1, 2 casas, 1, 2 casas. Olha, esse é maior que 71. Esse menor que 71. Então, quem é que está mais próximo de 71? Quem é que está mais próximo? É 72,25 ou é 70,56? Vamos lá. Pensar, né? 70,56. Por quê? Porque para mim chegar a 71, tá faltando o quê? 44 e 44 centésimos. Então, quem é a raiz quadrada aproximada de 71? Então, a raiz quadrada é aproximadamente igual a quem? A 8,4. Então, 8,4 é a raiz aproximada de 71. Esse símbolozinho aqui quer dizer aproximadamente igual, tá bom? Então, pessoal, por hoje era o que a gente tinha. Espero que vocês
consigam entender para resolver as atividades que a gente propôs para vocês lá na rotina de estudo, ok? E até uma próxima aula.